Vamos começar então? Bora. Pessoal, estamos aqui hoje em mais um CuraCast. Eu sou o Vitor Barros e hoje eu estou muito contente com a nossa convidada, né? Uma convidada muito querida por todos nós. Bruno, passo a palavra para você. Olá, tudo bem? Camila, tô muito feliz também, né? Eu e a Camila, a gente foi parceiros de colegas de sala também, né? Na verdade, colegas de docência, né? A gente deu aula de clínica de diagnóstico por imagem juntos, né? Assim, mais ou menos, né? E de Perfeito. clínica, se bem que clínica não, né? Clínica eu Clínica, te repassei o bastão. passo o bastão pra mim, né? Enfim, estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu acho que vai ser uma conversa bem legal, porque quando a gente pensa em felinos, a gente pensa em algumas pessoas que vêm brilhando na nossa cabeça, assim, e você com certeza é uma delas. Então, eu acho que ter essa conversa com você vai ser muito engrandecedora. Bom, passo as palavras para você, na verdade, se apresente um pouco, fala um pouco aí do seu currículo, da sua vida, quão importante você é. Isso, né, que eu tenho. Obrigada pelo convite mais uma vez, e meus queridos. Uma honra estar aqui hoje no Cura, conversando um pouquinho sobre medicina felina, que é algo que eu amo, né? Amo mesmo. Sou médica veterinária, formada pela UFG, na turma de 2014, né? Já tem um tempinho já. Também mestre, doutora em ciência animal também pela UFG, tem especialização em medicina felina e atuo também na docência, já faz um tempo aí, né? Já desde 2019, atuando na docência, né? Na área de clínica de pequenos, medicina felina, Uhum. e estamos aí, né? E Sempre agora, professora, bem lembrado, né? professora da Universidade Professora, Federal de Goiás. Que é isso? mesmo, né? Tá Tá todo nojenta, mundo né? Tô nojenta com esse currículo. Legal, bom. E aí, assim, a gente propõe aqui, né, uma conversa de forma geral bem descontraída, né, mas a ideia é de falar um pouco de manejo. Eu, quando eu tava lá dando aula, né, lá na graduação, lá na Uni Goiás, era muito comum os alunos eles comentarem, né, sobre os manejos que você fazia, né, e a gente sabe, né, que gato não é um cachorro, né, e que a gente tem todo um cuidado, né, frente, né, a esse assunto, né? Então, primeira coisa que eu queria saber de você, por que que a gente, na verdade, como que a gente pode receber esse gato numa clínica de forma que eu consiga fazer um manejo, fazer os exames adequados, exame físico adequado, avaliá-lo? Tem diferença de um cachorro para não? Conta um pouco pra A gente. gente sempre brinca, né? Atender gato não é magia, é tecnologia, né? Então a gente tem que ter, de fato, é uma magia, né? O manejo cat friendly é uma magia, né? E a gente sempre vai bater na tecla da necessidade do manejo cat friendly, né? Porque de fato vem lá da Associação Norte-Americana, né? De clínico de felinos, de um modo geral, traz todas as diretrizes, né, para a gente com relação ao manejo cat friendly, que é o que a gente faz no mundo todo, né? Vamos começar, na verdade, o que que é o manejo, o que que é cat friendly? O O que que, que é que é o cat manejo friendly? cat friendly? É um manejo amigável, né, do gato. Ou seja, a gente fazer uma abordagem amigável do gato, né? Fazer ali a conduta no sentido que essa consulta vai ser o mais amigável possível. Com a Uhum. sua conduta, né, com a forma com que você vai fazer ali o direcionamento para sua coleta de exame, a forma de você abordar esse gato, né? E isso começa muito antes do consultório, começa desde a saída do planejamento da saída de trazer esse paciente ao consultório, né? Ah, tá. Então é algo que a gente tem que traçar ali desde o planejamento para esse gato chegar para a gente durante a consulta. Então muitas pessoas são equivocadas no sentido que é o gato chegar e a gente enrolar na toalha, fez a mágica ali do manejo cat Como eu friendly. sou cat Uau, friendly. como eu sou cat friendly. Não, Não é isso? não, o manejo cat não é isso. O manejo cat friendly ele vai além, né? É o planejamento desde ali, né? Antes o preceder, né? O antes da consulta, né? Então, quando a gente consegue promover isso, né? A chegada do gato, a chegada amigável desse gato perante a consulta, né? O período que ele está naquele estabelecimento, o agendamento daquele gato para aquela A consulta, recepção, né? isso já é o cat friendly, né? Porque não adianta nada você ali fazer todo o seu malabarismo, a sua mágica, né, no consultório, e aquele gato chegar ali na recepção, ele já está estressado, porque do lado dele tem um Rottweiler esperando,
esperando, né? Ele tá ali esperando 15 minutos a consulta. Então, essa questão do atendimento especializado da medicina felina, ele é importante, porque muitas vezes na rotina da clínica geral, de modo geral, né, dos grandes hospitais, das grandes clínicas veterinárias que fazem o serviço em geral, né, da clínica geral, e não faz o serviço especializado, muitas vezes não se atenta a isso, né? A questão que o gato ele tem essa necessidade, né? Da questão de horário marcado, de muitas vezes ter sim um consultório específico pro gato, porque a gente já faz um preparo naquele consultório, né? Com uso de feromônio, né? Já ambienta a musiquinha ali. Relax My Cat, lembra aquele gatinho? Ele já fica ambientado, né, para aquela consulta. Por isso que eu falo, cat friendly, ele é uma magia ali que a gente faz, em parte é o veterinário, né? Mas se a gente fazer todo, né, esse processo anterior e ali durante a recepção desse gato, com certeza você vai ter uma consulta de muito maior sucesso, né? Um cliente também muito mais satisfeito e um retorno, né? Que é o que a gente espera. Camila, assim, como que a gente consegue orientar um tutor para ele ser, digamos que, vamos usar esse termo, né, cat friendly, desde a casa dele até o consultório? Existe alguma dica que você dá, né? Talvez a caixa de transporte, alguma coisa que você coloca na caixa para melhorar esse gasto, para ele chegar mais tranquilo no consultório, né, do É transporte? bacana quando eu tenho oportunidade, por exemplo, de acompanhar a consulta pediátrica, né? A consulta pediátrica, ela vai ser um grande divisor, né, de águas no sentido da orientação desse paciente felino para as próximas consultas. Porque, querendo ou não, uma coisa interessante, Vitor, que a gente vê é que o tutor de gato, né, o responsável de gato, ele meio que encarcera o gato nesses primeiros momentos, né? O paciente felino, ele cresce muito encarcerado. E é justamente nessa fase de adaptação do paciente felino filhote que ele precisa ser exposto a adversidades, ele precisa ser exposto a consulta, a novas pessoas, a novos texturas de alimentos, né? Então é quando ele é filhote que ele vai descobrir ali seu amor pelo sachê ou ódio pelo mesmo, né? Porque depois de adulto não adianta a gente fazer essa adaptação que ele não vai aceitar, né? Dificilmente o gato adulto ali que nunca comeu, né? Ele vai, eu amo sachê, né? É muito difícil, né? Então essa adaptação ela é muito importante. Então na consulta pediátrica, isso é um ponto muito relevante para a gente ali trabalhar a questão da caixa de transporte ideal, que é a caixa mais gateira possível, né? Que faz aquela abertura por cima, né? Que a gente consegue desmembrar ela nas laterais. Caixa. É perfeito, porque o gato ele fica dentro da parte de baixo, né? E você Da tira casa, só a parte de cima. tira a parte de cima e o gato fica na Porque as caixa. outras, meu Deus, né? Tipo assim, Terrível. a gente pegando a caixa e virando de ponta cabeça. Terrível, Sair, terrível, é péssimo pro gato. terrível. E assim, eu vejo que, por mais que eu não seja especialista em felinos, né, a gente vê na prática isso mesmo que você falou, viu? Sim. Porque assim, aquela caixa que a gente consegue desacoplar, né, aquela parte superior dela, eu mexo no gato, ele quietinho lá, eu fico mexendo ao escuto, eu vejo a boca do gato, né, consigo ver tudo. Então assim, realmente ela é muito melhor, né? Então ela é uma dica de caixa, o tutor você consegue Exatamente. desacoplar. Tudo é quando tem que, aquela caixa que não abre, você tem que virar, né, a caixa, Então, puxar o gato, vira a caixa aí o toda gato cabeça. prende as patas E aí assim. você já pega da desesperador pro gato. diretriz, né? Aham. Aí da diretriz, teoricamente, se você é um veterinário que segue os preceitos cat friendly, você já não pode fazer essa abordagem de retirar o gato à força. Ou ele sai, E deixar. ou não tem consulta, né? O manejo Teoricamente. cat E friendly o manejo é cat isso. friendly preconiza isso, né? Que a gente não Aham. vai pegar a caixa e revirar, ou puxar o gato, ou usar luva, né? Puxar o Aham. gato, né? Então, isso não é preconizado. O que muitas vezes a gente faz é tentar modular o comportamento desse gato com uso de fármaco, no sentido de que ele possa retornar em um outro momento mais aceitável para esse manejo, né? A partir do momento que ele já não aceita sair da caixa de transporte, você pode ter certeza que ele 50% da sua consulta já não vai fluir muito bem. E se chegar nesse caso, né, que realmente um gato aí que tá mais agressivo, realmente difícil de manipulação, Uhum. porque tem vezes que não tem como, a gente precisa avaliar mesmo, né, o felino, né? Mas não é por isso que a gente tem que pegar o felino pelo cangote, grudar ele na mesa, faz um crucifixo nele, né? Cada um estica uma pata, que não funciona Aham. assim. Então a gente tem algumas possibilidades de fármacos, que você acabou de comentar. Quais fármacos seriam, né? E como que funciona a questão de logística?
2 horas antes, 2 dias antes e vai fazendo ao longo desses dias? Isso Como que aí é? é a chamada que a gente brinca, né? É a água benta da medicina felina, né? Que é a gabapentina, né? Eu sou a gabapentina lover, amo. Para outras finalidades também, para dor crônica, então tem respostas Incrível. maravilhosas, né? Então a gabapentina, ela é um suporte muito interessante para até animais, pacientes nossos, que não podem fazer o uso crônico de medicamentos, né, anti-inflamatórios esteroidais, por exemplo, que é algo que a gente usa muito de rotina, né, uso crônico de corticoide, por exemplo, né? Mas nesse sentido, para pensar na manipulação do felino, né, que atualmente a gente usa a gabapentina, né? Tem doses preconizadas que elas variam de 50 a 150 miligramas por animal, né? Tem essa equivalência de uso, e a questão é justamente isso, né? A gente observar muitas vezes, Camila, esse paciente chegou, né, para você a princípio não deu para você avaliar antes, né, para fazer aquele manejo no sentido desde a retirada da casa para vir para o consultório, né? Sim. Então, às vezes é aquele animal que chega para você em consulta e que ele está completamente ali, não aceita, né, manipulação, risca fósforo, né, nervoso, né, aquela pupila dilatada. É a questão de você visualizar mesmo nesses trejeitos desse paciente se é um gato que está com medo ou se é um gato que é mais feral, digamos assim, né, raivoso, né, com raiva ali, Sim. né, com mais dificuldade de manipular, né. Então, nesse sentido, é onde a gente observa mesmo o critério de face e corpo desse animal, né? Como que ele tá ali, né? Tá mais tentando crescer dentro dessa caixa, como que tá a pupila, né? Como que tá padrão de orelha. Então, a gente tenta verificar toda essa questão para ver a abordagem, se tem a possibilidade desse gato, talvez ali em algum momento, ele aceitar essa consulta. Não sendo possível, né? Esse gato não é manipulado e retorna num próximo momento. E é o que eu sempre falo em curso, em aulas, né, em curso de pós-graduação, que é justamente isso. Muitas vezes os alunos eles ficam com muito receio, né, de, mas esse tutor não vai voltar, como assim você faz o gato ir embora, né? O tutor não volta. Eu falo muito pelo contrário, né? É aquele tutor que com certeza vai retornar porque viu que Quem tem gato quer esse exatamente, atendimento. é isso que eles esperam, né? Esperam também você falar a palavra mágica, seu gato vai voltar, né? Vamos remarcar esse retorno daqui 2 dias e eu vou fazer a prescrição em 2 dias, vai dar certo para você fazer aqui a manipulação da gabapentina, ele vai voltar sob prescrição de gabapentina. Geralmente você passa qual dose? Que a gente tem uma variação, né? Aí essa 50, questão, se eu 150. conseguir avaliar o animal, né, e eu vi que ele já tem ali um pezinho pro feral, que é aquele gato que realmente vai ser muito difícil essa manipulação, a gente pode pensar em dose até de Maiores, 100, né? 100 miligramas por animal. Mas de um modo, né, que a associação também preconiza, a gente sempre trabalhar com doses menores, né, iniciar com 50 miligramas por animal e fazer equivalência. Mas de um modo geral, né, a gente trabalha em média até 2,5 kg, né? Pensando ali, 50 miligramas, passou disso, você pode dar uma extrapoladinha, né? Acima de 2,5 quilo, né? Quando a gente muitas vezes não consegue fazer a avaliação do animal. Pra você saber mais ou menos o nível de sedação que você pode proporcionar também nesse paciente, né? E essa medicação começa quando? Você fala de efeito, de ação? Não, é porque eu já, assim, a gente pode passar uns 2 dias antes, 2 horas Pensa antes. numa consulta, né? É um gato que, teoricamente, ele não tem tantos efeitos assim de ser um gato tão feroz, né? É um gato manipulável, né? Por meio medroso, bravo, mas não é aquele gato, né? Feroz, né? Que você ainda consegue uma breve manipulação. Geralmente é 2 horas mesmo, é uma única cápsula manipulada e o cliente faz 2 horas antes da consulta e traz pra gente e ele já fica super satisfeito, porque aquele gato ele vai pra consulta mais tranquilo. E é dose única. Dose única nesse caso. Tá. Agora, se a gente já conseguiu ter essa conversa anterior com o cliente, ele já deu esse indicativo, né? Olha, ele é muito brabo, nenhum veterinário pega nele, quando pega, né? E, enfim, já tem todo aquele histórico que é um gato mais
feroz, né, já é mais difícil a manipulação desse paciente, aí sim a gente faz a modulação, né, desse comportamento 3 dias antes, sempre fornecendo uma cápsula à noite, né, e seriam 4 cápsulas ao total, né, 3 dias à noite, faz ali o fornecimento dessas cápsulas à noite, e no quarto dia, que seria do dia da consulta, 2 horas antes da A consulta. mesma dose, todas. Mesma dose todas. Ah, entendi. Mesma dose todas. Tá. Aí vai de acordo com que vai ser a questão com esse paciente, né? Que é geralmente preconizado sempre você tentar doses menores, né? 50 miligramas por gato, mas se você já tem todo esse histórico, né? É o que chega pra gente, né? Serviço especializado. Se a gabapentina é água, meu gato tá aí, então você já tem que pensar, talvez, será que esse gato já não é um forte candidato a fazer uso de 150 miligramas por gato, já que ele já fez o uso e para ele é água, né? Sim. Mas aí é o que eu sempre falo também. Não é só a gabapentina que vai ser água benta milagrosa, né? Se você não fizer ali também toda essa associação do manejo em si no consultório, não adianta nada você fazer ali a gabapentina e a sua consulta for um desfile de escola de samba, né? 10 pessoas na sala. Cadê, né? Cadê o scout? Cadê o feramônio? Né? Não tem como, né? Então, 10 pessoas, né? E você é um veterinário que talvez um pouquinho mais, né? Né? Então, vai ter gabapentina que resolva, né? Então, você também tem que controlar isso. Sabe o que eu vejo que é uma coisa que os animais odeiam muito? É a mesa de inox. Né? Eu também. Então, assim, a mesa de inox, ela é barulhenta, ela é gelada, né? Ela fica mexendo, se o bicho mexe. Então, assim, eu vejo que os locais que eu atendo, que, por exemplo, a mesa é fixa de mármore, é muito melhor o manejo. O gato fica mais tranquilo, né? Eu acho muito melhor, de uma maneira Eu geral. acho que até pro tutor. Eu acho que o tutor, né, o dono do cachorro do gato, né, quando chega assim uma mesa de inox, tô falando que é errado, né? Mas não dá uma ideia mais, tipo assim, nossa, meu cachorro tá no hospital mesmo, né? Gera A gente volta aquela. naquela questão da humanização do paciente, né? Tem essa ideia também, né? Dali parece que ele reflete que ali é um animal mesmo, né? Isso entra muito na psicologia também, nessa questão da humanização, né? E gato é tudo psicologia, né? Tudo. Porque o gato, a gente sabe que o comportamento dele influencia em muitas doenças, inclusive, né? E a gente pode até depois no final comentar. Camila, só uma pergunta. A gente previne o estresse também, né? Porque a gente sabe que o animal dá muita transtorno laboratorial por conta do estresse, né? Aí eu vou só te pedir para citar algumas alterações que a gente vê, né? Hemograma, glicemia, né? Altera mesmo. Altera mesmo, eu gosto muito, né, de fazer mesmo isso, até para essa questão da gente ter esse lado da docência, né, e a gente gosta de ir ali, mas quem sabe faz ao vivo, né, ora meu. E a gente gosta mesmo de mostrar, né, mostrar ali para o aluno, ó, quer ver que esse gato tá estressado? Não acredito, professora, como? Te provar aqui agora com essa glicemia. E vai ver, tá lá, 300. Nossa, professora, é diabético? Não, é estressado, né? Então, muitas vezes é nesse sentido que a gente consegue mostrar ali naquele momento, né? Que obviamente, eu já vejo que o gato tá ali com um fundinho de estresse, vou fazer, né, o teste da glicemia e dar mesmo para fazer esse demonstrativo. Tem interferência, né, na glicemia, tem interferência no hemograma, né, o famoso leucograma de estresse, né, que chega muito pra gente, hemograma de colega pedindo opinião mesmo, né? Nossa, Camila, vai ler esse hemograma aqui, esse gato tá ruim, né? Só tá com a leucocitose, não tem desvio à esquerda, né? Não tem nenhuma alteração de grande nota, né? E aí tem só a leucocitose, 30 mil, e o veterinário já desespera, né? 33 mil, 45 mil, nossa, essa leucocitose aqui, né? Tá morrendo. Aí muitas vezes a pergunta chave, né? Ali clássica que eu faço, colega, como que foi sua coleta? Nossa, Camila do céu, esse gato subiu nas paredes, esse gato tava louco, né? Enlouquecido durante a coleta, foi difícil? Oxe, furei o gato umas 3, 4 vezes. Então, eu já tenho todo o respaldo do porquê tem aquela leucocitose, né? Se não tem desvio à esquerda, se não tem nenhuma mais outra Então, célula alterada, né? o estresse ele pode ser perceptível como nesse exame? Com a leucocitose, geralmente vem acompanhado ou eosinofilia ou eosinopenia, depende, aumento ou redução abrupta, né? Então, geralmente são mais questão de células envolvidas, né? Então, muitas vezes o colega ele fica muito assim perdido, né, com esse leucograma de estresse, justamente porque tem que ter ali, né, esse embasamento, principalmente como que foi a coleta, né? Que muitas vezes foi estressante, mas foi tranquila ali, mas
não foi perceptível ali, que muitas vezes o animal tá quietinho, e esse animal quietinho também tá estressado, Uhum. né? Muita coisa influencia, né? A Muita. glicose, né? O próprio leucograma, o hemograma como um todo, pressão também, né? Eles Tudo, fazem muito né? Então, agregado plaquetário também. Gato faz Deixa muito agregado eu te fazer outra pergunta. Já que você. Porque assim, a gente sabe que gato, uma coisa que a gente se preocupa realmente é com gatos que podem ter diabetes mellitus, né? Então, Sim. assim, essa diferenciação. Como que você diferencia de uma glicemia por estresse de um paciente que tem diabetes mellitus? Urina, exame de Urina, né? urina, Glicosúria. exame de urina e frutosamina. Aham. Eu não fico ali a glicemia, né, fica mais presa como uma triagem. Então, se já tem, por exemplo, é o gatinho gordinho que chegou, então eu já tenho aquele sinal de alerta. Ele é um forte candidato a ter essa questão de ser um diabético, né? Ou ali já ter a tendência, ou já ser um diabético silencioso. Então, já é um forte candidato que eu já faço outras abordagens, né? Já faço ali dosagem, avaliação de frutosamina, né? Exame de urina para ver essa questão, né? De ter também, né? Uma glicosúria, né? E geralmente bate. Tem geralmente um histórico, né? Era gordinho e tá com emagrecimento. O magricelinho ali também vale a pena, né? Fazer essa avaliação, porque não é só o gordinho que tem essa tendência, né? Mas de rotina é o que a gente mais pega. Geralmente tem um histórico de ser o gato mais gordinho. O gato que ele toma o medicamento, a gabapentina, que ele chega menos estressado, consequentemente ele vai ter um, um exame sem alterações? Sem alterações. O bom da gabapentina Influenciados é pelo isso, que ela estresse. não faz, né, alteração, né, com relação a níveis de parâmetros, tanto no exame físico, né, quanto no exame laboratorial. Uma ressalva que a gente faz, né, com relação que a GABA parece ela, gente, ela é perfeita, sem defeitos. É a questão do paciente renal crônico. Aí sim a gente tem que reduzir a dose em 30%, porque tem aquela baixa de excreção renal, né? E acaba que pode ter uma influência nisso, mas não é um fármaco nefrotóxico. Não é um fármaco nefrotóxico, então ele é super seguro de uso. Mas, querendo ou não, a gente faz essa abordagem de pisar um pouquinho no freio, né, do paciente por causa da renal. excreção mesmo, né? Exatamente. Tá. Que acaba, né? Tendo Perfeito. né, esse probleminha. A gente falou. Você quer falar? Posso fazer uma pergunta? A gente falou então sobre tudo isso e eu queria te fazer uma pergunta assim sobre o consultório, né? Você começou, a gente comentou algumas coisas, né? Sobre a mesa, sobre a caixa que o gato tá. Mas eu queria que você falasse pra gente também, porque por um tempo, quando eu formei, né? Tava em alta, assim, top 1 era o uso do feromônio, né? E assim, ele realmente é muito bom. O que que é o melhor? É o borrifar no jaleco? É o difusor ambiental? Né? Outros cuidados com o consultório. Você pode esclarecer isso pra gente? Funcionam, né? Os feromônios, eles de fato liberam o que a gente chama ali de fração do feromônio F3, né? E até a própria escovação, né? Por mais que a gente brinca assim, né? Muitas vezes eu falo, gente, eu tenho, esse mês eu não tô tendo dinheiro para reabastecer meu feromônio, eu vou no Tabajara com as minhas escovinhas, né? Com as minhas escovinhas e realmente tem uma funcionalidade. Essa escovinha? Isso, eu uso Que legal. fazendo a escovação, né? Justamente em pontos específicos que vão fazer a liberação também desse feromônio F3, que é o mesmo sintético que a gente tem nesses produtos, Pontos, né? assim, não sabia, tá? Isso é Nem novidade eu. pra mim. Que Sim, pontos específicos. pontos específicos aqui na região entre os olhos, libera feromônio F3. Aqui na região dos lábios, a gente tem bem as pontinhas dos bigodinhos das vibriças, né? Também libera feromônio F3. Pode perceber que essa galera cat friendly, tudo fica escovando os gatinhos aqui, é ou não é? Escova aqui, Não tinha não percebido isso. percebi. região de queixinho, né? Tudo aqui libera. Vocês podem perceber do gato, quando ele vai fazer a ambientação, como é que ele faz ali para esfregar? Não é? Aqui, cabecinha. Então é onde geralmente libera, né? Feromônio F3. Eu sempre brinco em aula, né? Porque aí eu uso, porque eu tenho que usar em aula, tenho que usar em rotina. E meu feromônio vai com Deus rapidamente, né? Então, é um custo elevado, né? Muitas vezes, né? Já distribuidores caro. quiserem, né? Presentear a gente com Patrocinar, feromônios, né? né? Patrocinar. E aí a escovinha, ela auxilia bastante. A gente vê isso, né? Em tempo real. O paciente ali com ronronar. No começo da consulta, tá normal, não tá ronronando. Você vê que você começa a escovação,
ele começa a ronronar, já começa a ambientar, fica mais tranquilo. Legal. Então, esse é o Não ponto, sabia né? dessa, não. Por isso que a gente faz uso de... Vou presentear vocês depois com escovinha. Vocês vão Tá, eu gostar. quero. Na verdade, você tá falando de escovinha, eu tô tentando imaginar como que é essa escova, porque eu acho que, de verdade, eu nunca vi. Você já viu? Tem Não. várias, tem várias. Desde escova pet mesmo, né? Como se lembrasse uma mini escova de cabelo e escova que lembra escova de dente mesmo, Ah, né? tá, entendi. Legal. Eu vou Então, querer. então a gente faz ali a escovação nesses pontos, né? E fica bem mais em conta, teoricamente. Obviamente, se você associar isso com feromônio sintético, né? Tanto borrifando, né? 30 minutos antes, se possível, né? Ou 15 minutos antes, não borrifar diretamente no animal, né? Não borrifar diretamente no animal, mas fazer ali alguns minutos antecedentes, né? Fazer isso, você consegue, obviamente, também melhorar muito a ambientação desse paciente, porque ele não vai estar sentindo cheiros diferenciados, né? O feromônio ali E do aplica gato onde? mesmo. O que o Vitor comentou, né? Possibilidade de jaleco, é Sim, até pano. na luva, se você usa luva, né? A gente tenta usar a luva com mais moderação em gato, né? Alguns gatos eles são muito restritos ao uso de luva, né? Pela sensação tátil deles, né? Então acaba que, no caso, né? Então, você tem que fazer exame de mucosa ou algo do tipo, tem uma suspeita de infecto contagioso, ok, né? Mas geralmente é algo que muitas vezes a gente vê em vídeos, né, do Instagram, faz o pessoal da medicina felina é tudo torto, né? Não usa luva, não faz isso, não faz Aham. aquilo. Então tem um porquê, né, da gente muitas vezes fazer as coisas diferentes, por exemplo, do atendimento do cão, Sim, né? sim. Por causa Eu que costumo tirar o jaleco, na verdade, eu atendo sem Sim, os jaleco. meus, por exemplo, são todos coloridos. Eu não uso, assim, pra gato. Nossa, muitas pessoas falam que já há anos de jaleco branco, e realmente, né? Porque tem os estudos que mostram Ah, tem a também? síndrome do jaleco Pra branco, gato né? também? Sim. Legal E saber. aí eu, né, vou seguindo, né? Que aí Aham, os meus, por exemplo, são todos coloridinhos, né? aham. Mas o jaleco branco também é um charme, né? Eu gosto de É, jaleco branco. Por eu usar tão pouco, eu acho é. charmoso. Mas o único problema dele é manchar, né? Aí tem a questão da sujeira, né? E com o restante do ambiente do consultório, tem mais alguma coisa do ambiente, assim, não do manejo diretamente com o gato, do ambiente que a gente pode fazer? Eu vejo que tem lugar que eles colocam, enriquecem o ambiente, né? Colocam aqueles, não sei como é que chama, aqueles de coisa de parede para gato. Isso tem que ter um Nicho. cuidado, Fala nicho. Os tem que ter um nichos. cuidado, né? Justamente porque o gato ele pode ficar muito confortável nesse tipo de ambiente e a sua consulta ficar um pouquinho prejudicada, porque imagina, o gato sobe, Você não né? pega o E gato. você não pega o gato, né? Então tem que ter muito cuidado até com essa questão dessa ambientação, a higienização, né? Que muitas vezes isso é compartilhado com outros pacientes que você não sabe o Sim. histórico, né? Então isso tem que estar muito bem condicionado ali à equipe, né? Porque, por exemplo, você marca ali uma consulta uma atrás da outra, um gato entrando atrás do outro, Com ferro, tá, né? exatamente, né? Então tem que ter todo esse cuidado, né? Com relação, vai conseguir higienizar, é muito alto, vai conseguir capturar, no caso, pegar esse gato, se ele subir, né, nesse ambiente. A ambientação é perfeita, né? Se a gente for pensar a nível de consultório, né? Já pensando num consultório especializado. Mas tem que ter essa limitação de que se o gato subir, vai conseguir descer, né? Uhum. Geralmente se atende, a sua grande rotina é paciente geriatra. Mas geriatra é curioso também, é gato, né? E aí o gato já tem doença crônica degenerativa, ele sobe e ele não vai conseguir descer, não é porque ele não quer, né? Que tá doendo. Exato. Então, tudo isso você tem que entender ali mais ou menos para até fazer a montagem ali. Ah, eu só atendo filhote. Não, beleza, filhote vai no lúdico, brincadeira, né? E funciona. Mas como é que sua rotina, né? Atende mais paciente mais idoso, né? Ele vai subir, não vai descer, porque ele não consegue muitas vezes, né? Ele é curioso, mas ele tem limitação, né? Então, até nisso a gente tem que pensar como que é a rotina. E a grande rotina de pacientes mais velhos, né? Que os Sim. gatos com o advento da melhora, né, da medicina veterinária, com o advento das especialidades, né, a gente está conseguindo proporcionar isso, né, uma qualidade de vida, expectativa de vida bem mais aumentado, né, para os nossos pacientes. Então, hoje em dia é fácil a gente atender gato aí de 15, 20 anos, né, e bem com qualidade de vida, com as comorbidades que é normal, né, um doente renal crônico, estágio 3, Sempre, né? né, Sempre. com a disfunção degenerativa, né? Então, isso é normal, né? Do gato velho, né? Com a doença inflamatória, uma enteropatia crônica, mas isso é normal, né? Do gato velho. De doença, né? Da gente acompanhar. Mas é uma expectativa que a gente tem da medicina veterinária, né? Sinal que estamos indo pelo caminho correto. E sobre o manejo diretamente com o gato, né? É só a Gato. toalhinha, né? Não Quais é são só as a dicas? toalha, não é só a toalha. É o que a gente indica, não use a toalha.
Tá. Não use a toalha, né? A toalha, muitas vezes, a toalha ela é necessária, a toalha ela está, só a maioria das clínicas, os hospitais são mesas de inox, né? Então a toalha ela é obrigatória na consulta. Então a toalha, né? Que idioma é esse, toalha? A toalha, obrigatoriamente, ela está na sua consulta, né? Ela está ali na mesa, mas não obrigatoriamente ela vai estar recobrindo o gato, né? Uhum. Então isso que a gente tem que levar em consideração, porque muitas vezes já chega o gato, o pessoal quer fazer o quê? Já precisa charutinho ou jogar, né, em cima do Aham. gato. Então, Socorro, né? é a questão da toalha, é em caso muito necessário mesmo, é a contenção do gato. Se o gato precisa ser contido, ok, usou a toalha. O gato aceitou manipulação? Não, sem toalha, a toalha vai continuar sob a mesa. Camila, tão engraçado você falar isso, porque assim, eu praticamente não uso toalha pra gato, né? Eu mexo no gato do jeito que ele tá e costumo ser super tranquilo. Mas eu achava que quem trabalhava com felinos obrigatoriamente usava. Então, pra mim, é uma novidade de que o ideal era que não se utilizasse. Você tá fazendo correto, né? Tá. Porque querendo ou não, o ato de você fazer o charutinho, né? De você enrolar o gato, É. já é um fator tipo, cara, eu não te dei permissão pra você fazer isso comigo. Por que Pô, você tá acabei fazendo de isso chegar no comigo? lugar, não conheço, tu joga uma toalha na minha Então, cara. é porque isso muito viralizou, né? Uhum. Fazer, mas isso a gente tem que ensinar. Isso fazer o manejo, né? A contenção do gato, isso tem que ser ensinado, isso tem que continuar a ser difundido, né? Todo mundo precisa ali saber na necessidade de saber enrolar o gato, porque tem o seu né? espaço também, né? O charutinho até que a gente Exato, comenta, né? Tem tem seu que espaço. fazer, né, na necessidade. Agora, o que é errado é isso, chegar o gato, né, e é o que a gente vê nessa viralização, chegou o gato, já enrolou o gato teve nem tempo de pensar, ele tá assim, ué, cadê o meu petisco? Ele tá esperando, na verdade, o petisco, você tentou a manobra do petisco, né, o nutrisco, o churu, você tentou primeiro? Você tentou ali a comidinha, o petisco? Você não fez nada disso e já enrolou o gato, né? Tem isso Sim. também, a gente compra muito gato na consulta com petisco, né? Eles aceitam. E a erva do gato? Me fala um pouco sobre A ela. erva A do gente não gato ela fala é tanto. polêmica, né? Me Ela é conta. polêmica porque é o famoso funciona ou não funciona, né? Ah, Tem a faixa etária apropriada para funcionar, né? Geralmente é gato filhote, vai ter uma melhor aceitação e que realmente a gente vê o efeito, né, da erva funcionando mesmo, né? Que o gato tem aquele momento de êxtase, de excitação momentânea, né? Mas é efêmero, né? Bem momentâneo mesmo. Sim. E de um modo geral passa rápido, mas dá o tempo ali de você fazer alguma manipulação para aquele gato, né? Pode ser tanto um spray que tem, né, para borrifar com concentrações elevadas, mas né? como é que é borrifa na cara do gato? Não, tudo igual o mesmo esquema É, do feromônio, borrifa tá. antes, ou No borrifa na nosso tua mão, no jaleco, jaleco, fazer aquele perfuminho francês, é. borrifar na toalha, por isso da toalha, por isso que a gente usa tanto a toalha, né? Porque querendo ou não, a toalha ali é o nosso meio de poder borrifar E feromônios, às vezes a toalha é né? porque da casa dele também, né? Tem isso também, né? Sim, o próprio tutor, né? Quando o tutor ele é o gateiro raiz, ele muitas vezes ele já vem com esse Com gato com o certeza. efeito do feromônio. Uhum. Tutor raiz ele tem, né? Porque você não precisa de receita, não precisa de nada para comprar esses produtos, né? Então ele já sabe que o animal dele se beneficia de alguma forma e o animal já vem com o efeito desses feromônios, né? Que de fato se beneficia, né? Agora, para o animal já adulto, né? A erva, de fato, o catnip não tem muita efetividade, né? Um gato ou outro vai gostar igual ao cheiro de água sanitária. Quem já teve, por exemplo, essa oportunidade, né? Acabou de lavar o ambiente, tem água sanitária ali, o cheiro. No chão o gato fica louco ali, rolando, né? Porque Nossa, é um sabe? cheiro, Eu não tinha como se visto fosse isso. ali um catnip, né? Pro gato. Ele fica Aham. loucão ali. Mas é passageiro, ele sente o cheiro ali, né? E fica loucão momentaneamente, mas passa, né? Isso é muito comum, assim, de limpeza, né? Com água sanitária. Eu vejo muito no Instagram, né? Que tem aquela aba do TikTok e do Instagram, não sei, não, dos Reels, né? E aí eu fico vendo às vezes os vídeos das pessoas coletando sangue enquanto o paciente está comendo, né? Então, de uma forma para tentar tranquilizar ele um pouco mais, né? Isso realmente é legal, acontece, né? Porque tem um Sim. vídeo mostrando isso. Mas o bom disso são os comentários. Porque os comentários, as pessoas, elas. Bom, primeiro assim, eu gosto mais dos comentários do que dos vídeos, pra começar. Mas os comentários, as pessoas, elas sempre, né, a número um mas é porque esse gato aí que tá deixando, porque você nunca pegou um gato feral, sei lá o quê. Então,
Aí quando eu leio esse comentário, eu fico pensando assim, pô, quer dizer então se um gato for feral, justifica eu pegar e laçar ele e amarrar ele para fazer qualquer coisa nele, né? Então, assim, temos artifícios para qualquer tipo de gato, os gatos Sim. mais tranquilos aos gatos mais ferais, né? Então, realmente, não justifica, né? Porque ele é feral que eu vou sair catando ele, amarrando numa toalha e, enfim, né? Não tem isso, né? Não tem isso. É por isso que eu falo, desde que chegou o advento da gabapentina, a gente fica muito mais tranquilo no sentido de fazer com que esse gato vá e retorne. Obviamente tem conduta e tem conduta. Tem veterinário que muitas vezes pode preconizar. Se é um hospital veterinário que tem, por exemplo, equipe de anestesiologistas, eles podem muito bem fazer ali muitas vezes uma sedação, né? Fazer ali um Você chegou midazolam, onde eu ia chegar, né? exatamente. Pode fazer esses protocolos, mas muitas vezes a gente trabalha com equipe reduzida, o anestesista é volante, Aham. então muitas vezes a gente não tem essa capacitação na rotina, né? Muitas vezes o plantonista ainda está em experiência, né? Então fica aquela coisa mais, né, A amarrada. minha pergunta foi para chegar justamente nesse ponto, Olha, eu porque leio pensamentos leu meu agora, que pensamento. isso, hein? Mas é real, porque assim, olha, então, porque assim, às vezes o paciente ele é feral, mas a gente não tem tempo Sim, para falar para ir lá para casa, daqui 3 dias volta, não tem sim. jeito, né? Uhum. E aí nesse caso, então a gente pode lançar mão da parte dos fármacos, né, de Pode e sedativos, deve, né? pode e E deve. deve, né? Pode e deve. Aí por isso que a questão, tem consulta e tem consulta. Igual eu brinco com o Vitor, né? Isso era da emergência. Eu falo, minha consulta é aquela bem básica de Hum. consultório, bem previsível. Chegou na emergência, eu já subo, né? Os pacientes vão para a galera da emergência. Então, para essa consulta previsível, que é o check-up, é o paciente em acompanhamento, é o paciente com a doença crônica, né? Que tem que te Obeso, né? visitar sempre. Aí sim, Você se planeja, é o né? manejo Aham, da sim. gabapentina. Agora, é a consulta que, de fato, tem uma suspeita de fratura, tem uma suspeita de tal coisa. Esse paciente ele não vai esperar 3 dias, né, para ter esse retorno, para manipular o medicamento e vai retornar, né? Não, esse paciente, de fato, aí a gente tem que já fazer esse manejo pensando ali Uhum. na manipulação com fármaco que vai conseguir, né, fazer com que ele fique sedado ou levemente sedado para a gente conseguir fazer a manipulação, né? No mínimo, ali conseguir abrir a boca desse gato, que é o mínimo do básico que a gente tem que fazer, né, no exame físico. E existe uma história, né, de que o gato estressado demais, se você forçar muito ele, né, existe a chance desse gato ter até parada, né? Sim, isso aí não é lenda urbana, tá, Isso não é mito. pessoal? Não é mito, tá? O gato realmente, ele faz, a fisiologia dele é muito diferenciada, né? Ele faz pool marginal de células, né? Então, por isso que ele faz ali leucocitose com mais frequência que o cão, né? Então, a questão fisiológica dele, né? O metabolismo dele para fármacos é diferenciado, né? Ele faz 2 fases de metabolização, né? Então, por isso que ele é sensível a determinados fármacos que a gente usa para cão, para o gato ele tem mais sensibilidade, né? Então, tudo isso não é uma lenda urbana, né? Então, o fator estressante para o gato também é determinante, né? Pensando nesse ponto, que pode sim, né, desenvolver ali uma morte súbita, né? Mas muitas vezes, né, esses animais não são encaminhados para uma necrópsia, né? Será que ele já não tinha uma causa base, já não tinha uma cardiomiopatia hipertrófica, né? Geralmente é uma grande chance, né? Esse gato já tinha uma comorbidade, né? Fator estressante muitas vezes pode ser ali de fato, mas será que já não tinha uma comorbidade envolvida, né? Então, em animais rígidos, assim, é passível de estudo, a gente tentar entender melhor, né? Mas que tem, né? Esses recortes de um gato rígido aqui e acolá acontecer isso, né? Então, por isso que eu não pago para ver, né? Eu já vejo assim, é rígido ou com a possibilidade de comorbidade, eu não vou tentar estressar o gato para ele ser um N expressivo meu ali que veio a óbito por uma coleta, né? Não, Aí veio para um check-up, né? E ver isso. a óbito, sabe? Você não tem Não, como não explicar, tem. por mais que você tente explicar, você não tem como Não tem explicar, sabe? porquê, né? Eu tenho um paciente que ele faz check-up periódico comigo, ele tem linfoma, né, intestinal, e ele é muito bravo, muito bravo. Tanto que assim, quando eu vou fazer qualquer tipo de manejo com ele, ele realmente ele não aceita manipular ele na caixinha. E olha que os tutores têm aquela caixinha bonitinha de tirar por cima, mas ele não deixa, é impossível. E você vê que ele fica muito estressado, né? E a gente vai falar, né? Mas o estresse causa também outros problemas. E ele tem que passar por
ultrassonografias de forma periódica para eu acompanhar, porque ele toma, né, quimioterapia, ele toma leuqueran, né, então de uso crônico. A gente precisa fazer essa avaliação ultrassonográfica para saber se está em remissão ou se está em recidiva, né, tumoral realmente, em progressão, né, tumoral. Ele precisa ficar fazendo um ecocardiograma, porque eu sei que todas as vezes eu vou precisar ficar sedando, anestesiando ele. Eu preciso ter essa ponderação. E é muito complicado, né? E a gente acaba sedando ele para fazer tudo. E a sedação ela é muito boa, né, pra gente fazer tudo isso, só que ao mesmo tempo ela também causa algumas alterações, por exemplo, no ecocardiograma. Eu solicito, né, sabendo que a sedação vai ter uma alteração no ecocardiograma, Tem mas que é influência, né? importante, porque tem influência. Mas eu preciso fazer, porque eu sei que todas as vezes que eu for fazer um check-up, e ele, não é que ele não, ele precisa do check-up, né, ele precisa, porque ele tem linfoma. Então, eu tenho sempre que me planejar 6 meses assim, ó, pensando lá na frente. Então, olha, vamos fazer o ultrassom agora, mas já vamos fazer mais ou menos os exames pré-operatórios de imagem agora, tipo o ecocardiograma, porque eu sei que daqui 3, 4 meses ele tem que fazer o exame. Então a gente já tem esse exame agora. É desse jeito, porque se a gente força demais ele, a gente corre o risco de sair de óbito, né? Porque ele é muito bravo, ele é muito feral E mesmo. é muito isso que você falou, Bruno. Gato é planejamento, né? Planejamento. Paciente felino, se você tem essa oportunidade, é um gato com visita periódica, é planejamento, né? Ajustar na sua agenda a questão do horário da chegada desse paciente, para ele não esperar muito, né? A gente visando isso, do bem-estar desse paciente, né? Planejar os E exames, planejar os né? exames, né? Já planejar com a equipe, já tem que fazer esses exames de imagem, né? Já vai ali da rodada, já aproveitar a sedação, né? Não, é tudo junto, eu já Tudo chamo a junto, equipe todo né? temporário. Exatamente. Fazendo planejamento dá certo, né? Mas isso que você falou é muito que a gente vê da rotina. Muitas vezes o que eu falo assim, ela vende o cat friendly, mas na verdade o que a gente vê da rotina é isso, né? Esse gato bravo, esse gato de manipulação difícil, né? E realmente é o que a gente mais vê na rotina, mas com o planejamento, né, da questão de como você vai receber esse paciente, né? Com certeza você consegue Cat ter uma friendly não é só abordagem. ficar fazendo carinho e colocando Não, cat friendly, colocando. envolve também o manejo Exatamente. com uso de fármaco também, né? Exatamente. É a forma que você vai fazer uma abordagem mais amigável, né? Todo gato que você vai chegar, né? Ah, é gato? Beleza, igual você falou, né? Vou puxar, não, tô fazendo aqui, tô Puxando porque aqui eu pelo pescoço. contive, né? Eu sou muito boa nisso, né? Coletei sangue de primeira, uau, eu sou muito boa nisso. Não é só isso, né? A questão envolve muitas outras coisas, né? Camila, então, assim, como uma última pergunta sobre Uhum. esse assunto, me fala um pouco sobre quais as doenças que o animal estressado pode desenvolver. Estressado, vamos Porque, pensar assim, a gente aqui. sabe que existe o estresse do consultório, mas tem aquele estresse de casa, né? Uhum. Que a gente tem aquelas doenças Ah, urinárias, doenças né? urinárias, né? Que é o que a gente mais pega de rotina. Doença de trato urinário inferior mesmo, né? É, Doença de né? São trato comuns, urinário né? inferior, muito comum de rotina. Envolve muito questão do estresse. Muito questão do estresse mesmo. Eu Tá? O Você nosso sabe? falo. carro-chefe. E você sabe o que que eu vejo? Às vezes que aquele gato, ele chega porque ele teve uma doença que ele ficou Uhum. estressado, e ele chega em um ambiente estressante. Mais estressante do Mais que o que ele estressante. estava, né? Então, assim, claro que às vezes o gato ele chega até obstruído, a gente tem que desobstruir, fazer todo aquele manejo, mas é importante mesmo cuidado na internação também nesse gato, né? Porque é um gato que, né, se ele já é estressado, se ele vai para a internação, né, vai ter que ficar em fluido. Se você não ajudar ele com o ambiente, ele vai até piorar a questão do estresse, né? Então, o ambiente da internação também tem que ser pensado, né? Muito pensado, né? A questão é que a gente fala, o ambiente da internação, ela tem que lembrar ali como se fosse a casa do gato, né? Ter ali local para ele esconder, local para ele conseguir fazer ali o regime de fezes, de urina, né? Igual ele costuma fazer na casa dele. Por que que ele chega na internação ali e ele não tem um local ali para ele enterrar, né? Para ele fazer ali toda a manipulação ali que ele costuma fazer, né? Durante a rotina dele, né? Então, isso tem que ser pensado também. Muitas vezes são aquelas baias muito pequenas que não cabe um animal direito, né? Então, já é um ponto que com certeza vai ser um fator E estressante, né? só a baia, né? Assim, eu acho que é um problema
nacional isso, Sim. né? É só a baia e aí o local onde ele defeca, bebe água e come, tudo naquele E pequeno tudo junto, a ambiente, tudo comida junto. junto com o Gente, local ali que eles detestam, que gato ele já olha aquilo e fala detesta. assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? É tipo, tô Aham. numa prisão, né? É tudo que ele mais detesta, e Tudo que ele realmente mais acaba. detesta. Então, até nisso, né? Se você for, né, oferecer um serviço de internação, tem que pensar nisso. A questão é de entender o paciente, né? Entender como é o paciente felino, como é o gato, né? Muitas vezes a gente falha nesse princípio de não entender ali como é o gato, né? A partir do momento que a gente estuda ali, e entende como é o gato, né? O gato gosta disso, o gato se satisfaz com isso, o gato não gosta disso, né? O gato precisa disso. Quais são as necessidades do gato? Com certeza a gente consegue fazer melhor essas abordagens, tanto no consultório quanto na internação, né? Então, Na isso é um fator internação, eu já tive a interessante. oportunidade de ir em Uhum. algumas clínicas, não foi aqui em Goiânia, né? Mas onde a internação era um hospital de felinos, né? E a internação, as baias, elas eram uma baia só era dividida. Então ela tinha uma parede no meio e uma pequena abertura. De um lado ficava para defecar, né, tipo separado, e o outro lado onde ele dormia, onde ele podia comer. Então tinha essa separação física para o gato. Eu acho que psicologicamente o gato entende que tipo, nossa, estou em um outro ambiente. Sim. Era bem legal. A iluminação era diferente, porque realmente muda muita coisa, gente. O felino, né, ele é muito sensível a estímulos externos, né? Então as pessoas têm que começar a mudar um pouco mais esse pensamento, né? Porque vai montar uma É, clínica, só monta uma clínica pensando no cachorro, não pensa que, tipo, grande parte dos atendimentos hoje são de felinos, São de né? felinos, né? E é uma realidade que a gente tem que abrir o olho aí, né? Porque realmente não estamos adaptados, é. né, para receber o gato, infelizmente. E gato, ele é melindroso, né? A Muito. gente sabe, então a gente falando aqui, eu agora só puxar uma sardinha também, no exame neurológico de gato, a gente fala assim, ó, é muito diferente a avaliação de tudo e a gente fala, exame de gato tem que ser rápido, tá? Sim. Porque no exame neurológico do cachorro, você fica lá, você repete, você faz o teste, você repete mais uma vez. Gato não, você tem que fazer rápido, você tem que ser preciso nos exames que você faz, né? Porque o gato, se ele estiver estressado, ele não vai ter resposta à ameaça. Se ele estiver estressado, ele vai ficar com midríase bilateral. Se o gato estiver estressado, ele não vai responder bem com os testes proprioceptivos, né? São todos testes que dependem de uma função cerebral. Então, o estresse, até para o exame neurológico, ele é muito importante, sabe? Então, assim, gato é melindroso, a gente tem que tomar esse cuidado com eles. Um comentário, né? Não, mas Que eu isso quis é falar. importante. É, Tá vendo? A gente tem né? percepções. Mas a minha consulta, quando eu faço atendimento de felino, é, a gente prega muito em aula, né, gente? Da ponta do nariz à ponta da cauda. Eu não tô falando que eu pulo as coisas no gato, mas assim, eu, na verdade eu pulo sim. Na verdade, algumas coisas Prioriza, eu você pulo. Na prioriza. verdade, eu não falo que Aham. eu pulo, não, mas pulo sim. Tem coisas que eu Prioriza, é priorizo. verdade. Porque se Prioriza. o Não é gato. toda vez que eu faço Não temperatura dá. retal. Não Nossa, priorizo, não, não não. priorizo. Então eu tendo aí, né, em situações mais focadas. Sempre palpo o abdômen, tem umas coisas que eu dou um posicionamento, mas tem hora que não tem como eu É, ficar ali 1 minuto escutando o coração do gato ali, sabe? Tem hora que não dá, o gato às vezes tá estressado, que é, quer aquilo me encostando, né? é. Então é realmente, tem hora que a gente tem que pensar no animal, né? A gente não Ser trata o mais exame, a dinâmico. gente não trata o que a Sim. gente encontra, né? Realmente, né? E aí, pode falar. Pode falar. Então, a gente comentou sobre bastante coisa, né? Tem algo a mais que você queria comentar do manejo cat friendly que a gente deixou passar? Eu acho que foi essa ambientação, né? O preparo do gato antes, né? A gente tem que lembrar disso já, fazer esse feedback com o tutor de preparar para trazer, Achei né? isso fantástico. Eu É, de queria, trazer mesmo o paciente já preparado pra eu gente, queria né? perguntar se existe o pós-atendimento, se envolve, se existe um manejo que é diferente pós-atendimento para o tutor. Assim, olha, ele passou por Sim. uma consulta em casa, existe alguma coisa? Eu não sei, é uma Sim, pergunta. principalmente que o gateiro raiz ele vai ter mais gatos, né? Aham. Então, essa chegada do gato do ambiente hospitalar, principalmente quando ele está dias internado, né? Ele chega com outros cheiros, né? Ele chega completamente diferente. Os outros gatos não reconhecem, Excluem né? ele Excluem também. ele. Aham. Então, isso é importante também, a gente ter essa indicação, né? Não forçar,
ter ponto de esconderijo, né? Até ele conseguir ali ambientar de novo com os outros contactantes dele, né? Então, tudo isso tem, porque muito tutor fica ali, né? Vai, já quer forçar ali, né? A recepção. E muitas vezes induzir com coisas que eles gostam, né? Eles compartilhavam coisas, era o momento da alimentação, voltar a lembrar eles que eles se alimentavam juntos, né? Era o momento da escovação, voltar a lembrar eles que, ó, era com ele aqui, ó, ele ficou internado uma semana, voltou, mas era com ele aqui que você compartilhava a escovação, né? Então, compartilhar esses manejos novamente até o outro gato entender que, colega, era você, né? Sentir seu cheiro de novo, né? Voltou. Você voltou por quê? Né? Você não morreu. Porque gato é muito assim, né? O gato é muito... Queria tanto que tivesse comigo, né? E agora? O gato, ele... Vai dividir minha humana ainda. Ele é mais territorialista nesse sentido, né? Ele tem esse apego, né? Ele é tóxico nesse Então a gente sentido, tem né? tudo, a gente tem o pré, né? O durante a consulta e o pós também, né? Que tem essa questão da adaptação mesmo, que tem que fazer e tem que direcionar o tutor, porque vai ter tutor que vai saber e tem tutor que necessita, né, desse suporte do médico veterinário. E aí a gente está aqui para esclarecer isso para ele, né? Também é uma das nossas obrigações, digamos assim, né? Conduzir o tutor para esse melhor manejo, no pré, durante e no pós-consulta. Camila, foi assim, muito esclarecedor, né? Assim, eu aprendi muita coisa que eu não sabia aqui, né? Que a gente é meio tupiniquim nesse trem de mexer com gato, né? Às vezes a gente faz, a gente aprendeu, mas é muito bom. E assim, ver o quanto isso impacta, né? Em tantas coisas que a gente faz no dia a dia. Então, isso é um manejo que não só o especialista tem que fazer, mas todo médico veterinário, né? Todos. Então, isso ficou uma lição para todos nós. Nós temos que ser cat-friendly, né? De acordo com aquilo que a gente tem à mão, né? E você falou até de coisas tão mais simples do que necessariamente aqueles feromônios caros. Tem coisa que dá pra você fazer no seu dia a dia. Sim. Chegou um gato, você pode fazer isso, isso e aquilo, né? Então, achei que foi muito enriquecedor. É isso, Tem acessibilidade. uma coisa que você falou que é importante. A consulta ali, essa primeira consulta do gato, né? Tem um nome, perdão, me fugia. Consulta pediátrica. Consulta pediátrica, o quanto é importante, né? Porque esse esclarecimento, né? Porque às vezes a pessoa nunca teve um gato. Ela não sabe nem Ela não de sabe o que é FIV-FeLV, ela não sabe o que Ali é é o gato. momento, ali é o momento. Né? Quando Então- vacina, quando começa a vacinar, o que come? Vermífugo, faz quando? Não faz, separa Aham. gato. Aham. Como que é? Ele ficou em dúvida ali, é gato filhote, meu gato já é adulto, como que eu faço ambientação? Então, as dúvidas são diversas, e a consulta pediátrica ela é maravilhosa, e a consulta pediátrica, pessoal, não é uma consulta agendada, geralmente é aquele gato que vem para vacina, que você ali consegue fazer a abordagem para esse Inicial, né? cliente, a abordagem inicial. Não necessariamente é uma consulta. Aham. Agendou uma consulta do filhote. Tem várias agendadas assim, mas aquele gato que chegou para uma vacina, por que não transformar ali uma consulta pediátrica, né? É um viés aí interessante também de ser feito. E o tutor de gato fica agradecido e com certeza é um cliente que você vai ter Nossa, ele vai, futuramente, com né? certeza. Esclarece muitas coisas, Aham. muitas coisas mesmo, né? Que fica em dúvida. Com certeza. Bom, então, Bom, queria te agradecer por ter vindo falar com a gente hoje. E agora, nesse momento final, né? é a a gente parte que o tem Victor mais gosta, né? um bate-bola, jogo rápido, igual a Marília Gabriela, Ai, meu lembra? Deus! Então, uma palavra, uma pergunta e uma resposta, Agora eu fiquei né? nervosa. Um nome de um gato. Frederico. Você tem o Frederico. Eu tinha, ele sabe, Frederico. Foi meu paciente, Frederico. Geralmente a gente pergunta cachorro ou gato, mas eu acho que é uma resposta meio óbvia, né? Cachorro ou gato? Nossa, agora você me Agora apertou, eu peguei hein? pegar até um Cachorro. bulldog desse Agora você me tamanho. apertou. Agora você me apertou. Tem que escolher um. Mas eu sou gateira raiz. Gateira. Eu sou Gato. gateira raiz. Uma raça. De gato? Ou de cachorro. Eu vou puxar sardinha pro meu, poodle gigante. Eu amo, tô apaixonada em Você tem poodle. poodle gigante? Eu tenho poodle Legal. apaixonada em poodle. Ele é maior que uma pessoa. Eu tô apaixonada Ele é em muito poodle. Nunca imaginei ter um poodle apaixonado em poodle. Uma área que não a medicina de felinos. Uma Isso área é diferente. Uma área que não é veterinária. Eu gostei da sua pergunta. Uma área que não é veterinária. que eu... Ai, gente, eu não entendi. Uma profissão que você não- teria se você não fosse Se veterinária. eu não fosse veterinária, nossa, eu não consigo imaginar sem ser veterinária. Eu não consigo. Bom demais. Posso me imaginar não sendo? Pode. Não, mas nada assim de se eu não fosse veterinária. Vamos jogar uma coisa aí mais de viagens, né? Hotelaria, turismo, que eu posso explorar meu inglês, ir para Nova York mais vezes. É. Né? Um hobby.
Um hobby, música, eu gosto de ouvir música. Ah, Relaxa, uma música. academia, caminhar, isso pode ser um hobby também? pode. Então, já três respostas. Eu já tô quebrando a regra aqui. Não, Música. e uma música. Música, sou eclética. Gente, eu vou do pagode ao rock and roll. Mas assim, sertanejo. Top tudo. 1. De música? Escolhe uma. Música. Ué. Nossa, vamos lá, vamos mandar aí um Stranger do Guns N' Roses, pode Oh. ser? Hã? Sim. Um filme? Um filme. Nossa, sim, É, direta. assim. Nossa, o negócio me pegou também. Nossa, gente, Todo mundo quer participar dessa brincadeira, mas no final ninguém dá sabe brincar com ela. dá branco, porque eu gosto de, vai lá, é, O Amor Não Tira Férias, pronto. É clássico da sessão da tarde, amo, Tá. muito bom. Como que a Camila se vê como Camila? O que você falaria de você? Sou divertida, sou Com espontânea, certeza. não é? Com certeza. E Você é é com certeza. espontâneo, não é falso, É. Não né? Eu sou divertida, sou espontânea, sou muito realista, pé no chão. Isso muitas vezes é um defeito, porque muitas vezes, né, isso gera um pessimismo também, no sentido, nossa, eu não vou conseguir tal coisa, porque você ser muito realista tem um pezinho no pessimismo também, né? Sim. Não é que eu sou pessimista, eu sou tão realista que eu já, Aham. né? Mas muitas pessoas podem enxergar isso como um pessimismo, né? Aham. Mas eu me descreveria assim, né? Bem divertida, bem Não, alegre. isso se descreve. Não, mas você E descreveu ela, eu assim me descrevendo, mesmo, eu né? sou maravilhosa. Nossa, gente, eu não Eu tenho não tenho defeito, defeitos. é. Não Da tenho. Camila é realmente Eu tenho diferenciada. Meu defeito é Diferenciada. perfeita. Ei. Camila, Que então a bom. gente agradece muito sua participação aqui hoje, né? Foi muito Muito, bom do muito, muito início ao mesmo. fim, né? Realmente foi espontânea, né? Então a gente quer contar com você outras vezes para falar de outros assuntos, tá? Uhum. E fica aqui nosso muito obrigado. Da próxima vez a gente vai fazer um roteiro, tá? Ver coisa aqui que deu branco. Não, é assim mesmo, é assim mesmo. Mas realmente foi muito bom mesmo. Consegue desligar aí?